5 sinais que o treino pode estar excessivo para o seu aluno. Eu sou o professor Fábio Cecchini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou te mostrar esses 5 sinais. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta muito legal, que perguntou assim: professor, quais são os sinais que eu, profissional de educação física, posso entender que talvez o treino esteja excessivo para o meu aluno? Então olha que bacana, vamos lá então. Existem vários sinais que você, profissional de educação física, pode entender que o treino está mais excessivo do que deveria para os seus alunos. E esses sinais, eles podem ser observados tanto para você que trabalha na academia, trabalha no estúdio, trabalha com treinamento, trabalha, por exemplo, como personal trainer, basta você ficar atento a esses sinais. Então eu vou te mostrar agora 5 sinais. Vamos lá. Primeiro sinal é o seguinte, ó. Quando você tem um aluno que é um reloginho, ou seja, ele nunca falta nos treinos. Então, se ele treina 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, ele sempre está lá na segunda, quarta e sexta. Se ele treina 5 vezes por semana, ele está lá todos os dias da semana para treinar. Quando você começar a observar que esse aluno do nada começa a faltar e não te dá uma justificativa para isso, isso pode sim ser um sinal de que o treino está excessivo para esse aluno. Mas espera aí, professor, mas de repente ele faltou porque ele teve uma reunião até mais tarde no trabalho, né? E ele não vai me ligar na academia para falar que ele não vai treinar. É verdade, imprevistos acontecem, então ele pode ter ficado trabalhando até mais tarde, pode ter, sei lá, o trânsito pode ter piorado e ele não conseguiu chegar na academia, mas o fato é o seguinte: quando você perceber que o seu aluno, que era um reloginho, começou a faltar de uma forma mais regular, cabe você chegar a ele e fazer a seguinte pergunta: aluno, por que você está faltando? Aconteceu alguma coisa? E pode ser que esse aluno comece a faltar nas sessões de treinamento porque o treino deixou de ser prazeroso, porque talvez o treino, o ambiente deixou de ser gostoso, ou porque talvez ele se machucou no treino e não te contou, e portanto esse é um sinal que você deve considerar. Então, alunos que faltam, começam a faltar com uma certa regularidade, pode ser por vários motivos, mas também pode ser porque ele, aluno, começou a perceber que o treino está muito pesado e tudo aquilo que fica muito pesado, muito difícil, existe uma tendência natural do ser humano não querer se envolver tanto. Isso é uma defesa cerebral, você foge de tudo aquilo que fica muito difícil ou muito desprazeroso, beleza? Vamos lá. Segundo fator é o seguinte: se o aluno começar a relatar para você, vamos imaginar, você tem um aluno que está treinando regularmente e ele nunca reclamou de dores musculares ou de dores articulares, beleza? E aí, de repente, ele começa a dar alguns sinais para você que ele está com um aumento de dor, da percepção de dor muscular ou dor articular. Então, você, por exemplo, começa a perceber que esse aluno, por exemplo, perdeu a amplitude de movimento ou a amplitude de movimento dele diminuiu, isso é um sinal que ele pode estar com um certo nível de dor ou desconforto muscular e articular que impacta na amplitude de movimento. E se impacta na amplitude de movimento, isso dificulta a realização de vários exercícios, por exemplo, na musculação. Então, se o aluno chegar para você e falar assim: pô, professor, sabe, eu não vim treinar ontem, eu estava com tanta dor no ombro, eu estava com tanta dor, sabe, no quadríceps ou na panturrilha. Então, dor é um sinal fisiológico de que realmente a carga de treino pode estar excessiva. Mas espera aí, professor, mas sentir dor, a tal da dor tardia após esforço, não é algo natural? A dor tardia após esforço é algo fisiológico natural. Então, por exemplo, eu treino hoje, é natural que amanhã eu acorde com um pouquinho de dor muscular, um pouquinho de desconforto, certo? Agora, isso tende a sumir em 24, 48 horas. Então, se o meu aluno treinou hoje e fica 3, 4, 5, 6 dias com dor, isso é sinal que a carga de treino naquela sessão específica de treino foi muito elevada. E para o praticante comum de exercício, o teu aluno de personal, o cara que vai na academia, no estúdio, a grande maioria não tem essa história: não tem alguém, se não doeu, o treino não foi bom. Não, cara, se doeu, o cara não treina. Por quê? Porque você é assim, você não vai fazer coisas
que você sente dor, vai fazer? Não, então por que no treino tem que fazer? Então se o aluno começar a apresentar sinais, se ele falar assim para você, pô professor, o treino ontem foi tão pesado, precisei tomar um anti-inflamatório, porque eu tava com muita dor, cara, é um sinal que o treino foi pesado. O que você deve fazer? Reduzir esse treino aqui, beleza? Vamos lá. Terceiro fator, que é o fator talvez um dos mais importantes, né? Vamos imaginar, você tem o aluno, ele está treinando, tem lá o treino dele planilhado, ou tem lá o treino dele no software, e portanto hoje ele foi treinar, cumpriu tudo certinho as recomendações de treino. Vamos imaginar que depois ele vem treinar outro dia, e neste outro dia ele não consegue cumprir o mesmo treino que ele tinha feito 2 dias atrás. Vamos imaginar que ele tinha que fazer o exercício leg press, 4 séries de 15 repetições com a carga X, beleza? Com 100 quilos, beleza? Legal. Vamos imaginar que no treino de 2 dias atrás ele conseguiu fazer as 4 séries, as 15 repetições com 100 quilos. Se 2 dias depois ele vai fazer o mesmo exercício, com a mesma carga, com a mesma quantidade de repetições, e ele não consegue fazer, então, ao invés de fazer 15 repetições com 100 quilos, ele faz, por exemplo, 10 e para, e isso é um sinal de que o treino pode estar excessivo ao ponto de ter um acúmulo de fadiga ali que não permita ele cumprir as 15 repetições igualzinho ele fez no treino de 2 dias atrás. Então, se o aluno começa a não conseguir cumprir o programa de treino, mesmo que você não tenha aumentado o volume, aumentado a intensidade, pode ser um fator importante associado ao fato dele estar começando a perceber que o treino está muito pesado, certo? Então, por quê? Porque se ele está adaptado naquele treino e se ele não consegue fazer aquele treino, alguma coisa tem errado, beleza? Vamos para o quarto fator, mas antes de ir para o quarto fator, eu quero dizer um negócio importante para você que está aqui, ó. Presta atenção. Se você gosta de fisiologia do exercício, assim como eu sou um eterno apaixonado pela fisiologia do exercício. E se você também é um apaixonado pela fisiologia do exercício e quer aprender muito mais profundamente fisiologia do exercício, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link especial e exclusivo só para você que é do YouTube. Esse link é sobre o curso Masterclass Fisiologia do Exercício. O que eu ensino nesse curso? Eu te ensino como usar o conhecimento da fisiologia do exercício no seu dia a dia. O seu dia a dia é prescrever treino para o teu aluno de personal, é prescrever treino para o aluno na academia, o aluno do estúdio, e nesse curso eu vou te ensinar como que você prescreve o treino com bases fisiológicas. Então, é um curso que tem 3 anos de acesso ilimitado, vem com 2 planilhas que são suas para sempre, as planilhas, e o acesso de 3 anos. E tem uma condição especial para você do YouTube, clica aqui no link da descrição, beleza? Bom, vamos lá. São 5 sinais, certo? Eu falei 3, recapitulando. Primeiro, o aluno começou do nada a faltar no treino, pode ser um fator. Segundo, o aluno começou a perceber que ele está sentindo muitas dores musculares ou articulares, é o segundo fator. Terceiro, o aluno não consegue cumprir o programa de treino que já era determinado para ele e que era um treino que você sabe que ele cumpriria normalmente. É o terceiro fator. E qual que é o quarto fator? O quarto fator são sinais fisiológicos anormais. O que é isso? Vou te dar um exemplo muito claro. Quando você pensa na adaptação cardiovascular ao esforço, então vamos pensar que você vai fazer um treino aeróbico na esteira correndo a 10 km por hora. Vamos imaginar que correr a 10 km por hora o seu aluno, a frequência cardíaca dele chega a 150 batimentos por minuto, beleza? Legal. Daqui a algumas semanas, o que você espera que aconteça com a frequência cardíaca dele correndo a 10 km por hora? Que essa frequência cardíaca comece a diminuir. Então, para a mesma intensidade, para o mesmo volume, a frequência cardíaca diminuir significa uma adaptação positiva ao treinamento, ou seja, você vai conseguir correr no mesmo volume, na mesma intensidade, com esforço cardíaco menor. Quando você começa a imaginar, ou quando você começa a reparar, que essa frequência cardíaca de esforço, ao invés de diminuir, ela começa a aumentar, isso é um sinal fisiológico muito forte de que para aquele aluno, aquele volume, aquela intensidade está acima do ideal. Da mesma maneira, a pressão arterial no esforço, se você aferir a pressão arterial no esforço, com o tempo ela tende a diminuir, certo?
para o mesmo volume e a mesma intensidade. Se ela começa a aumentar, significa que a carga está muito intensa. Então, sinais fisiológicos que comumente você pode mensurar na academia na aula de personal, isso passa a ser um indicador fisiológico importante. Então, atenção à frequência cardíaca de esforço, a pressão arterial de esforço, atenção à frequência cardíaca de repouso, porque muitas vezes acontece o seguinte: o ideal é que a frequência cardíaca de repouso diminua em relação ao treino. É uma adaptação boa para o sistema cardiovascular. Agora, se o aluno, quando começou a treinar, tinha 80 batimentos de repouso e depois de 2 meses treinando foi para 90, isso significa que eu tenho um aumento da resposta simpática no coração que resulta no aumento da frequência cardíaca de repouso, e isso é uma adaptação ruim ao treinamento. Muitas vezes significa que o treino está excessivo, beleza? Então, atenção à pressão arterial, atenção à frequência cardíaca, atenção à percepção de esforço do seu aluno. Então, se a percepção de esforço começa a aumentar, é sinal que o treino está excessivo, beleza? Vamos lá, e por último, sinais psicológicos anormais. Como assim sinais psicológicos anormais? Por exemplo, você tem um aluno que está sempre feliz, está sempre gente boa pra caramba, sempre conversando, sempre socializando lá na academia. Aí de repente você começa a reparar que ele está mais reservado, que ele está conversando menos, que ele evita entrar na rodinha lá para conversar. Então ele começa a ficar mais retraído. Isso pode ser um sinal. De repente você começa a perceber que a pessoa está mais estressada, está mais pavio curto. Isso pode ser um sinal. De repente você percebe que a pessoa, ela começa a achar que ela não é capaz, ela começa a achar que aquilo não está dando certo, ela começa a ficar mais desmotivada. Isso é um sinal psicológico, são sinais psicológicos de que a carga de treino pode estar elevada. Então, por que você tem que se preocupar? Claro, existem vários outros fatores, eu estou colocando aqui os principais, mas por que você tem que se preocupar com isso? Por uma razão muito simples. Quando o treino fica excessivo para a maioria das pessoas vão começar a achar o treino chato. A maioria das pessoas vão começar a ter uma experiência negativa com o exercício. E a maioria das pessoas vão tentar se defender disso. E qual que é o mecanismo de autodefesa de algo que você não gosta, de algo que está chato para você? É deixar de praticar. E deixar de praticar significa que essa pessoa não vai ter resultado. O resultado só vem se ela praticar o exercício, certo? E segundo, se ela sair da academia ou despedir você, que é o personal trainer, o que vai acontecer? Você vai ter uma mensalidade a menos na sua academia e também nas suas aulas de personal trainer. E isso é ruim para você, porque você vai ganhar mais dinheiro. Portanto, fique atento aos sinais. Não tenha medo nenhum de fazer ajustes no volume e na intensidade de treino, porque isso garante um fator importante que a maioria dos profissionais de educação física não pensam, que é uma coisa chamada de aderência ao exercício. O que é aderência ao exercício? Aderência quer dizer o indivíduo praticar o exercício a longo prazo. O exercício só vai trazer resultado fisiológico, psicológico para a saúde da pessoa se ele for feito regularmente. Só vai ter sentido esse aluno fazer exercício se for regular. Assim como para você é bom ele fazer regular, porque todo mês ele paga uma mensalidade. Então todo mês você tem uma previsibilidade, inclusive no faturamento, você que é personal ou você que trabalha na academia. Portanto, o grande desafio é fazer os ajustes no volume e intensidade de treino para garantir não apenas os resultados do seu aluno, mas principalmente a aderência. Beleza? Gostou desse vídeo? Então deixa aqui o seu like, compartilhe, coloque aí o seu comentário, a sua pergunta, beleza? Me ajude a chegar a 100 mil inscritos. Eu estou lutando para chegar até o final do ano, tá difícil, mas cara, para você não custa nada, para mim ajuda muito, então deixa o like aí, compartilha, e se você não está inscrito aqui no canal, por favor, faça a inscrição, é 100% gratuito, você não vai pagar nada, e 2 vezes por semana tem vídeos novos para você, beleza? Grande beijo, tamo junto e ó, tira print aí para você nunca mais esquecer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.